Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira da segunda semana da Quaresma, nós temos a pregação da Samaritana. A mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 29. Essa mulher, uma vez que Cristo a instruíra, tornou-se uma apóstola. E há três coisas que podemos perceber naquilo que ela diz e fez. Irmãos, recapitulemos. Então, para continuarmos assistindo esse vídeo, vá lá no Evangelho de João, no capítulo onde fala da Samaritana. Meditemos no capítulo 4 de São João, este encontro de Cristo com essa Samaritana, que dá novo sentido para a sua existência. Primeiro ponto, de que a sua entrega a nosso Senhor, pelo fato de que ela largou lá mesmo, quase como se esquecesse aquilo por que ela havia vindo ao poço, a água e seu cântaro. Tão grande foi a sua absorção. Daí se diz, a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade. Foi anunciar as obras maravilhosas do Cristo. Ela não ligava mais para confortos corporais, tendo em vista a utilidade de coisas menores, seguindo assim o exemplo dos apóstolos, dos quais se diz, eles, no mesmo instante, deixaram as redes e o seguiram. O cântaro aqui significa por meio dos quais os homens tiram prazeres daquelas profundezas da escuridão, significadas pelo poço, isto é, daquelas práticas que são da terra, as mais vulgares, aquelas porque Deus abandonam tais desejos, como são a mulher que deixou para trás o seu cântaro. Primeiro ponto, ela deixa para trás uma vida velha, uma vida longe de Deus. Segundo, pela multidão de pessoas a quem ela conta a novidade, não a um, nem a dois ou a três, mas a toda uma cidade. Por isso que disse no Evangelho. Segundo ponto da nossa meditação, um método de pregação. Por que um método? Porque ela diz assim, vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Ela os convida a olhar para Cristo. Vinde e vede um homem. Ela não disse logo de imediato que eles deveriam se entregar a Cristo, porque isso seria para eles uma ocasião de blasfêmia. Mas a princípio ela lhes contou coisas a respeito do Cristo, que eram críveis e comprováveis por observação. Nem mesmo acreditem, ela disse, mas vinde e vede, porque ela sabia que se eles fossem também provar daquele bem, ou seja, se olhassem para nosso Senhor, eles também sentiriam o que ela havia sentido. E ela segue aí o exemplo de um verdadeiro pregador, pelo fato de que ela traz os homens não a ela, mas a Cristo. E aí está a vocação nossa de cristãos. Segundo, ela lhes dá um indício da divindade de Cristo, quando diz, um homem me contou tudo o que tenho feito. Ela não olhou para o seu pecado, não sentiu vergonha daquilo que ela fez. Ao se deparar com Cristo, São João Crisóstomo vai dizer que a alma, uma vez que é incendida pelo fogo divino, de modo algum considera os valores e padrões terrenos. Não tem em conta nem a sua própria glória, nem a sua própria vergonha, mas apenas aquele que chama, que a sustenta e a consome. Terceiro ponto. Ela sugere que isso prova a majestade do Cristo, dizendo, não seria ele, porventura, o Cristo? Ela não ousa afirmar que ele é o Cristo, a fim de que ela não assumisse a aparência de quem estava tentando ensiná-los, e eles, irritados por isso, recusassem ir vê-lo,
Por outro lado, ela também não deixa o assunto passar em silêncio, mas o coloca para que eles, de modo interrogativo, como se deixasse a questão para julgamento deles mesmos. Pois este é o mais fácil de todos os modos de persuasão. Vejamos a inteligência da samaritana, a inteligência de não impor a presença de Cristo, de não impor a fé às pessoas, mas de convidar, de fazer esse convite à verdade, de fazer esse convite à vida verdadeira. Vinde e vede. Esse mesmo convite o Senhor nos faz hoje. Vinde e vede. Vede a minha misericórdia. Vede o meu perdão. E ao mesmo tempo convide aqueles que estão ao seu redor para experimentar do meu amor, do seu amor, de entregue por nós. E vejam o fruto da pregação. Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Aqui se fica claro que se quisermos ir a Cristo também temos de deixar a cidade. O que significa temos de deixar de lado todo e qualquer amor por prazeres corporais. Saímos, pois, a Ele para fora da entrada. Hebreus 13:13. Então, fazer esse processo de saída de nós mesmos, saída de nossos erros, saída dos prazeres temporais, saída das felicidades terrenas para a felicidade eterna, para a água que sacia a nossa sede. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.